Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a esse culto de adoração que prestamos ao nosso Deus como nossas primeiras atividades no início de cada dia. Deste modo, gostaria de convidar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, retomarmos o texto de Mateus, capítulo 5. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz sejam com todos. Oremos. Santo Deus e Pai amado que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém, Senhor. Nós te louvamos, nós te honramos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã para ouvir a tua voz, Senhor, para conhecer mais do que o Senhor deseja de cada um de nós. E conforme estamos estudando, Pai, as bem-aventuranças, Pai, que possamos assim ser bem-aventurados conforme a tua vontade, conforme o teu querer, não conforme o nosso entendimento, Senhor. Porque sabemos que diante de ti nós sempre seremos exaltados pelo Senhor, mesmo sendo humilhados diante de homens, Senhor. E nós te glorificamos, te honramos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito, mesmo nós não sermos merecedores. Amém, Senhor. O teu Santo Espírito que o Senhor nos deixou, o Consolador, para nos convencer dos nossos maus caminhos, dos nossos erros, das nossas faltas, Senhor, que Ele possa cada dia mais ser introduzido em nós e nós possamos sentir cada vez mais o Seu poder transformador e nos permitirmos ser transformados pelo Seu poder. Abençoa a pessoa do nosso pastor José Cícero, continua usando ao trazer a mensagem. De igual modo, eu te peço, Pai, por cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que ainda vão se conectar e aqueles que posteriormente irão assistir a gravação, Senhor. Que todos, Pai, possam ser alcançados pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo e transformados e sentir o quanto o Senhor ama cada um de nós, quanto o Senhor tem prazer em salvar a todos, quanto o Senhor deseja salvar a todos, Pai. Te pedimos, Pai, por aquelas pessoas que estão enfermas, estão necessitando, Pai, de uma cura física, Senhor, também de cura mental, mas que diante de toda a situação e de forma principal, Senhor, seja a cura espiritual, a recuperação de cada um de nós e dessas pessoas também que necessitam, Pai, que ainda não tiveram aquele encontro íntimo e verdadeiro contigo, Senhor. Transforma cada uma dessas pessoas, porque bem sabemos que de nada adianta, Pai, nesse mundo que vivemos, uma cura ser bem de saúde física, mental, e a nossa espiritualidade, a nossa comunhão contigo não existir. Porque tudo isso vai passar. Mas a tua palavra permanece. A tua promessa será cumprida, Pai, porque o Senhor não deu, não é um homem para que minta, mas o Senhor é fiel naquilo que promete e certamente cumprirá, Pai. Nós aguardamos, Pai, fielmente a tua volta, Senhor. E nos ajuda, Pai, a permanecermos de pé, firmes e confiantes e aprendendo cada vez mais de Ti, te buscando cada vez mais. Abençoa cada família aqui representada, abençoa cada um dos Teus filhos, nos dá entendimento e, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais pregar o Teu Evangelho. Amém, meu Deus. Permita, Pai, que nós tenhamos vergonha de falar de Ti, nós não tenhamos medo de falar de Ti, que o Senhor não teve medo, o Senhor não teve vergonha de dar a Tua vida por cada um de nós, Senhor. Mas sim, por amor, o Senhor fez, Senhor. E que por amor possamos fazer de igual modo aquilo que nos compete fazer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, retomem o texto de Mateus, capítulo 5, e vamos especificamente agora para o verso em particular, onde outras grandes verdades daqui nós podemos extrair em relação à mensagem que Jesus pregara
neste sermão introdutório. Eu sempre tenho procurado, de alguma forma, lhes apresentar sempre o contexto e as circunstâncias em que as expressões têm os seus sentidos primários e depois, então, o que a gente chama o seu significado singular dentro do contexto do Evangelho. Não é diferente esta bem-aventurança que nós vamos agora nos pôr, quando o versículo 6 nos convida a entender esta particularidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem, quando você vai para o Evangelho de João, ali no capítulo 6, você se apercebe que Jesus, então, ali se põe com uma mensagem que é símile a esta que ele expôs aqui. Fome, lá no capítulo 6, assume, no capítulo 6 do Evangelho de João, assume o contexto da própria pessoa de Jesus. O que eu quero dizer-lhes, por fim, é que ele, como sendo, portanto, o pão do céu, ele também é a satisfação, nesse sentido, para aqueles que o procuravam. Antes do Sermão do Monte, Jesus, então, havia pregado aquela mensagem que ali se encontra em João capítulo 6. Especificamente, se você vai para a narrativa, o que a gente chama, seguindo a sequência dos episódios, o sermão, então, ali de João 6, ele ocorre em torno aí de 8 a 9 meses antes de Jesus ter feito este que nós estamos estudando, o que implica dizer que ele já havia advertido os seus ouvintes de que a verdadeira comida não tem a ver, portanto, com aquela que alimenta apenas o físico. Ele é o pão do céu, ele é aquele, portanto, que alimenta e sustenta a alma. Não tem a ver com o maná, não tem a ver, portanto, com a própria comida que aqueles receberam da multiplicação que Jesus, então, ali ofertara. É claro que ele está envolvido e satisfeito, e requer, e deseja, e promove as condições para que, então, nós tenhamos, eu diria, dignidade de alimentação. Porém, todo olhar voltado apenas para esta satisfação não é o que, de fato, Jesus viera oferecer, mesmo porque é ele que retoma o texto de Deuteronômio, deixando claro que nem só de pão viverá o homem. Lembram da expressão utilizada no grande embate no final dos 40 dias e noites lá no deserto, quando Lúcifer se apresentou? Pois bem, se o pão não é, portanto, a exigência sine qua non, a exigência primeira, a exigência sem o que a gente chama, portanto, limites, mais especificamente uma vida de comunhão com Deus, todos que buscam satisfação exclusivamente para o lado, portanto, do que é material, do bem-estar, então, físico, sem a preocupação com a vida espiritual e comunhão com Deus, não vão alcançar esta satisfação. Na verdade, este paralelo, reitero, João capítulo 6, Deuteronômio, em relação, portanto, ao retorno que Jesus faz sobre a expressão nem só de pão, tornando claro que, na verdade, toda a vida humana perpassa por caminhos bastante distintos destes que muitas vezes somos instigados pela sociedade que vivemos a estarmos mais preocupados com o bem-estar de veste e de comida, mas, na verdade, o verdadeiro pão vem do céu, e este não tem a ver, portanto, com farinha de trigo ou, então, sorgo. O que tem a ver, na verdade, é que Cristo é o verdadeiro pão que alimenta todos nós. Então, neste ponto, esta bem-aventurança tem um contexto de imediato aos aspectos da vivência daqueles que lá estavam, porque, observem, bem-aventurados os que têm fome e sede. Fome e sede. Para uma região que era eminentemente árida, os ouvintes bem sabiam o que significava fome, o que significava sede. Bem sabiam os ouvintes de Jesus de que, na verdade, o território era propício para, então,
eles alcançarem o sentido da expressão fome e sede. Mas o detalhe é que Jesus não estava agindo para que eles ficassem com olhar fixos no território, mas que entendesse o que estava para além da expressão fome e sede. Além do mais, a água, a fome, são, então, ou a ausência da água e a fome, não é? Para ficar combinado aqui, ausência de água e fome, como dentro de um contexto, portanto, eu diria, lógico, a gente pode entender que nenhum ser humano viverá muito tempo sem água e sem comida. Não obstante, a que Jesus se refere quando disse bem-aventurados os que têm fome e sede? Ele está dizendo, portanto, de que é feliz o que passa fome? É feliz o que passa, portanto, a sede? Não é isso que ele está a referir-se. Ele pega o que a gente chama já em algum tempo aqui, expondo para vocês, do elemento comum para o elemento, portanto, desconhecido. O que é comum? Fome. O que é comum? Sede. Mas o que essas expressões significam dentro do que Jesus aqui está, então, levando os seus ouvintes a apropriarem-se? Neste sentido, nós precisamos encontrar a resposta, mas não precisamos ir muito longe quando, então, olhamos no paralelo que já fizera com o capítulo 6 do Evangelho de João. Você precisa se lembrar que ele é o pão, que ele, na verdade, é a água que sacia a nossa sede. Aliás, é no mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, que ele se apresenta como a água da vida. É ele que, então, se põe para a mulher sedenta, do ponto de vista mais do que a água física, sedenta de uma vida transformada. É ele que se apresenta em Apocalipse, capítulo 22, reclamando de que, então, quem tem sede venha e receba de graça da água da vida. Ele é esta água, ele é esta fonte. Então, quando ele está aqui dizendo bem-aventurados os que têm fome e sede, ele está, na verdade, referindo-se ao ambiente chamariz ali dos seus ouvintes, que sabiam o que era fome, que sabiam o que era sede, mas não sabiam o sentido ao qual Jesus estava pondo a expressão. E aí Cristo passa a explicar, demonstrando sempre esta regra áurea, pega as pessoas do ponto do que elas conhecem para levá-las àquilo que elas desconhecem. A isso nós chamamos do conhecido para, então, o desconhecido. E este método de aplicação, de ensino de Jesus, atraía profundamente os ouvintes. Então, de fato, a que Jesus se refere quando disse sede, quando disse fome, quando disse, na verdade, que estes são felizes, quando usa a expressão bem-aventurados, os que têm fome e sede. E aí nós temos de atentar que ele não para no aspecto da fome e da sede, mas ele usa uma expressão que vincula, portanto, essas duas primeiras a um termo impactante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí vejam a conclusão, porque serão fartos. Observe que a palavra, ela carrega o sentido de saciedade, de completude. Está farto é estar satisfeito, é estar completo, é estar cheio, é estar fausto. E aí vem o detalhe, então, como alguém pode estar fausto, como é que alguém pode estar cheio, completo? Como é que alguém pode estar satisfeito diante, então, de uma situação de fome e de sede? Parece, portanto, um contraditório. Como é que alguém que está com fome, com sede de justiça, passam, portanto, a ficarem fartos? Você entende? Você se apercebe o que está sendo dito aqui? Volte ao texto de novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em outras palavras, é sempre algo, neste aspecto, por vir. Não é algo que é garantido ali no instante, porque depende de uma jornada, de uma caminhada ao lado daquele que é a justiça, ao lado daquele que é o pão, ao lado daquele que é a água. Em outras palavras, Cristo está se ofertando aqui, numa linguagem, então,
metafórica, numa linguagem que tem o objetivo de transportar a mente do ouvinte àquilo que a gente chama, portanto, ao desconhecido, a algo mais profundo. Todas as vezes que achamos que o Evangelho tem de ter esta forma rala de falar das coisas e que as pessoas, então, não devam parar para refletir, temos de nos perguntar se realmente estamos pregando o Evangelho, porque Cristo sempre usou e sempre foi a sua forma atrativa de falar, partindo exatamente desta ênfase de levar aos ouvintes aquilo que é, então, uma percepção do mundo comum para aquilo que eles não se aperceberam ainda do mundo incomum, que é exatamente o que o Senhor Jesus viera a ele mesmo oferecer. Na verdade, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí vem a expressão mais forte dentro destas que Jesus aqui põe, justiça. O que é justiça? Bem, nós podemos olhar a justiça sobre diversos, eu diria, ângulos, mas qual é, de fato, o sentido que Jesus está pondo aqui a palavra? Os gregos pensam em justiça como uma conformidade com os costumes. Os hebreus pensam em justiça como uma conformidade de acordo com as regras estabelecidas pelas leis. E nós, cristãos, pensamos como em justiça. Os filósofos pensam em justiça como sendo algo, portanto, inatingível do ponto de vista da própria natureza humana. A justiça pensa na justiça como sendo algo, portanto, retributivo, aquilo que alguém, na verdade, de alguma forma entrou em uma espécie de conflito com outro, para solucionar esse conflito, a justiça põe a justiça para um em detrimento do outro. É o que a gente chama, portanto, de, na verdade, uma justiça satisfativa em parte, porque ela não atinge, portanto, a ambos, ela favorece a um em detrimento de outro. Justiça do ponto de vista do direito, justiça do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista, portanto, dos gregos, do ponto de vista dos hebreus. Mas o que é justiça do ponto de vista dos cristãos? E aí, a expressão grega dikaiosine, que é a palavra utilizada aqui por Jesus, ela então vem do substantivo dike, que significa exatamente uso, costume. Mas uso do quê? Costume do quê? Está acostumado, está preso ao quê? E aí, quando olhamos o Evangelho, a expressão 95 vezes que aparece, portanto, no Novo Testamento, a expressão justiça, dessas 95 vezes, 85, ela é exatamente traduzida como aqui está, justiça, ou seja, a expressão de Caiocine, que aparece 95 vezes, é sempre traduzida como justiça. 85 dessas 95 traduzida, portanto, como justiça. Mas o que significa justiça? O que é justiça para os cristãos? Bem, justiça é a própria lei de Deus, meu irmão. Justiça é o próprio Jesus. É esse o sentido que Cristo está ofertando. Justiça, como a sua lei é justa, como a sua lei, portanto, é santa, como a sua lei, portanto, é perfeita. Então, a perfeição está no conceito de justiça a que Jesus aqui oferece. Não é uma conformidade com os costumes que os homens oferecem, não tem a ver, portanto, com uma conformidade com o pensamento de uma norma que será aplicada em favor de um em detrimento de outro, o que ocorre na ciência do direito. Não tem a ver com isso. Justiça não é punição. Esse é um outro lado que muitos cristãos perdem de vista, o sentido de justiça no Novo Testamento. É claro que nós temos a justiça retributiva, mas é preciso atentar que o que Cristo está aqui oferecendo é justiça redentora, é justiça transformadora, é justiça imputada. É aquilo que a gente chama que o que não possuímos, ele nos garante, ele nos dá, ele nos oferece. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
não é fome, portanto, de comida, não é fome, portanto, em relação à ausência de alimento, não é sede da água, eu diria, comum, é sede, fome da pessoa de Jesus. O que ele está dizendo, eu sou a justiça, eu sou, portanto, o caminho, eu sou a verdade. Aqueles, então, que me procuram serão fartos. E aí nós temos de atentar que estar satisfeito com essas coisas é o que Jesus também, aqui nós vamos atentar, mesmo no capítulo 5, no versículo 48, ele fala de que devemos ser perfeitos, mas o que é ser perfeito em Cristo? É ter a Cristo, não é perfeito em ausência, portanto, de pecado. Nenhum de nós seremos perfeito como ele o é. Nenhum de nós temos condições de alcançar a esta teoria que muitos lançaram nesses últimos 10 anos de perfeccionismo, que é possível viver sem pecado. Não é possível viver sem pecado porque a natureza continuará sendo rebelde. Nós podemos, então, evitar, até mesmo abandonar práticas de pecado, mas não a natureza de pecado. Esta só será dominada quando Jesus, de fato, voltar a esta terra e a natureza, portanto, for totalmente erradicada e a natureza, então, transformada, será imputada. Mas a gente precisa se lembrar que a justiça imputada também é justiça aplicada. O que eu quero dizer com isso? Quando você e eu, portanto, entendemos que a justiça é Jesus e nós, então, nos encaminhamos a ele mediante o que o nosso amigo Espírito Santo nos faz, nós somos bem-aventurados. A fome e sede não é, então, de vingança, é de aplicação do amor de Cristo sobre os nossos semelhantes, os que nos atrapalham, muitas vezes, os que, então, tentam nos desviar do caminho, ou que nos desafiam com suas mentiras, com sua compostura. E aí nós precisamos nos lembrar de que justiça aplicada, a justiça, portanto, agora ofertada como a nós nos foi. Se Jesus ofertou-se a si mesmo para que nós pudéssemos, então, alcançar esse nível de satisfação, porque a fome e a sede da justiça, então, é alcançada nele mesmo, nós não podemos agir com o nosso semelhante aplicando justiça, o que a gente chama retributiva, vingadora, punitiva. A justiça no Evangelho se revela na pessoa de Jesus. Ele é a justiça. Ele é, portanto, o centro desta verdade solene. Então, ele está dizendo, vocês que tiverem sede e fome de mim, vocês serão fartos, estarão satisfeitos. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais vemos exatamente a nossa necessidade de mudanças, e é exatamente esta ação singular que o nosso amigo Espírito Santo realiza. Vai nos moldando dia a dia. Muitas coisas são abandonadas, de fato, outras são mais difíceis, mas ele vai nos preparando para, então, sermos fartos, cheios da justiça de Cristo. Mas não só. É preciso nos lembrar de outras singularidades sobre a expressão justiça. Eu lhes disse, e vou reiterar, de que quando nós estamos falando de que justiça é algo que Deus nos oferta e não algo que nós alcançamos, isso na teologia a gente chama de justiça imputada. Nós não temos, mas ele tem. Nós não somos justos, mas ele é justo. Nós não somos perfeitos, mas ele é perfeito. Nós não temos, portanto, prazer em fazer o bem, mas ele é o próprio bem. Então, ele oferta para nós. Imputar significa, na verdade, pôr sobre. Então, quando eu, pecador, reconheço os meus pecados mediante o que o Espírito Santo me convence, e aí, então, eu tenho esta fome, esta sede, exatamente para ter este comportamento do qual a lei de Deus me oferece, me apresenta de ser perfeito. Esta perfeição não é uma luta sem Cristo. Na verdade, ela só é alcançada com Cristo Jesus, porque é ele que é o perfeito, é ele que é o completo. Então, quando eu me dirijo não por minhas forças e não vou alcançar mediante meus esforços. Ele o faz. A isso se chama, portanto, de justiça imputada.
ele oferece, e nós temos, então, mediante a compreensão do Espírito Santo, a satisfação de receber. A isso se chama, portanto, observa a expressão, justificados. Nós somos justificados diante de Deus, mediante, então, a fé em Cristo Jesus. E esta justificação, ela só ocorre porque ele é a própria justiça. Então, nós não podemos alcançar em um outro semelhante. Nenhum ser humano é capaz de ter a forma, o caráter, as condições que Cristo Jesus possui. Ele é a própria fonte, ele é a própria razão da justiça. Mas é preciso corrigir um outro detalhe aqui, quando nós encontramos, às vezes, as pessoas em certos desesperos, né? E elas, então, aplicam essa expressão assim: Deus fará justiça. E aí, é claro, Deus fará justiça, mas a que, então, significado estão aplicando a palavra justiça? Como ato, portanto, de Deus vir punir pessoas? Veja que quando alguém, portanto, é ceifado a sua vida de maneira estúpida por então, outro assassino estúpido, e aí aquela família ou aquela pessoa que está com esta perda, com este vazio, ela diz, Deus fará justiça. Sim, mas que justiça? Porque a justiça encontrada na palavra de Deus aqui nas bem-aventuranças é esta em particular, é a justiça de Deus para transformar, não é para punir. Mesmo o assassino, se submeter a Jesus, ele será salvo. Essa é a justiça imputada, essa é a justiça transformadora. Quando nós chegamos a esse nível de compreensão, nós podemos entender que é possível viver com aquele que nos ferira, que nos ceifara talvez alguém que amávamos, amigos que foram então tirados de nós por esses estúpidos. Não será o Espiritismo que vai preencher este vazio, de ouvir novamente a voz dessa pessoa por uma pseudo-manifestação desta pessoa? Não tem a ver com uma reunião de mediunidade, tem a ver com, em Cristo, ter satisfação e paz. Seremos fartos em Jesus, mesmo na ausência da pessoa amada, da pessoa que de nós foi roubada, foi tirada, foi maltratada. Quantas mães lamentam, choram, saudade do filho, saudade do esposo, saudade do pai. Eu que tenho esta saudade profunda do meu pai, dos meus avós. Como esta satisfação pode se dar mediante ouvir a sua voz sobre uma reunião falsa de mediunidade? Não, amigo. Nenhum de nós seremos satisfeitos com isto. Nossa satisfação está em Jesus. É ele que preenche esse vazio. É isso que ele está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando, portanto, diante de situações adversas, vocês estarem, portanto, sedentos de justiça, sedentos, fome de justiça, mas vocês serão fartos se em mim vocês depositarem, portanto, o vosso vazio. E aí aquele que tem sede vem e recebe de graça. Veja, não há o que pagar. Você entende? Não há o que oferecer. Ele nos oferece. Ele sofreu para que eu e você não viéssemos sofrer a perda final. Ele sabe o que é dor, o que é sofrimento. E ele convida você e a mim a termos fome e sede da justiça que está nele. E se verdadeiramente esse Filho nos liberta, nós teremos, então, condições de conviver com a saudade, com o vazio, com a cadeira vazia ao lado da mesa que tantas vezes e anos almoçaram juntos com o filho, com o esposo. A saudade vai permanecer, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque o Espírito cria em nós esta situação particular. É isso que Jesus está dizendo para quantas mães que estavam presentes durante esse sermão, quantos pais ali saudosos dos filhos que já dormiam. Mas Jesus está dizendo, eu sou a vossa justiça. Eu posso satisfazer a todos vocês. É isto que Isaías apresenta
Venha comigo especificamente ao capítulo, então, 55 de Isaías, versículo 1. Venha comigo. Veja como o profeta trabalha exatamente esse aspecto. E nós vamos, então, para um outro texto daqui a pouco, que é Jeremias, então, que eu também preciso que você atente que no texto de Jeremias, no capítulo 23, verso 6, a verdade também se apresenta igualmente. Mas vamos a Isaías 55, verso 1. Veja o que é dito. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esta linguagem, mais uma vez, figurada, tem como objetivo dizer para você e para mim, Isaías 55, verso 1, está dizendo para você e para mim, você não pode, amigo, você não tem o recurso. Parece um contraditório, mas como é que se compra sem dinheiro? Porque Deus depositou na pessoa de Jesus para nós. Observe, o preço. É em Cristo Jesus que o preço existe. Ele se ofertou, nós não temos o dinheiro, é o que Pedro diz, que nós não fomos comprados mediante prata ou ouro, mas pelo precioso sangue. O sangue, então, de Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Nós não temos os recursos. Então, você está com sede, você está com fome, você está com saudade, vinde às águas, alimente-se, beba, aproxime-se da fonte, e você será satisfeito, você será farto, e você entenderá que em Cristo nós podemos enfrentar os desafios que o pecado trouxera para esta terra. Esta é a razão porque o profeta Jeremias, no capítulo, portanto, aqui eu fiz referência, 23, verso 6, observa o que ele diz aqui. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Nossa justiça não está no direito, não está no que os homens de cátedras, com, então, as suas vestes talares, se põem, portanto, sobre, eu diria, uma tribuna para julgar a minha e tua causa. Minha causa não será julgada por um juiz infame nesta terra. Não será por eu diria, um tribunal de hipócritas. A minha e a tua causa será justiça perfeita, porque terá Cristo como nosso advogado. Terá Cristo como nosso defensor. Por isso, meu querido amigo e irmão, sua causa está ganha, porque ele ganhou na cruz do Calvário. Não desista. Aguente mais um pouco, mesmo com saudade, mas venha à fonte das águas, que é Cristo Jesus, e você poderá dizer nesta manhã, bem-aventurado sou, porque tenho fome e sede de justiça, mas não só, eu terei o privilégio de estar farto em meu Salvador. Que Deus te abençoe. Tua justiça de Caiocine, Jesus, a justiça perfeita, a água da vida, o pão do céu. É isto que ele está dizendo para essa multidão aqui, em Mateus capítulo 5, verso 6. Que isso seja o que nos alimente durante esse dia, para as nossas primeiras atividades. Lembrar que ele é o nosso pão, nossa água, nossa justiça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que tua graça sempre nos alcance, e que o nosso amigo Espírito Santo sempre nos aproxime de ti, Senhor, nossa justiça, para podermos avançar diante dos desafios de cada dia e dos vazios que o pecado trouxera, tanto para a nossa alma, como para o nosso próprio relacionamento com as pessoas que de nós já partiram. Ó Deus, tu és justiça, e por fim, julgarás os santos, e eles terão a satisfação completa quando aplicares para aqueles que de alguma maneira feriram tantos os teus filhos aqui. Não mais justiça
não mais justiça, Senhor, vicária, mas a própria justiça retributiva, vingativa, por terem maltratado os santos. Nos dê a condição, Senhor, de permitirmos que Tu exerças a Tua autoridade e não usarmos de nossas mãos e recursos para ferirmos pessoas, mesmo porque a Tua justiça retributiva um dia virá. É nesse aspecto que nós nos agarramos, nesse sentido particular, de que a justiça transformadora nos alcançou e por isso podemos enfrentar o vazio, a saudade e a dor, porque Tu és Deus, nossa justiça. Em o nome de Jesus. Amém.